Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico do 6º ano de Medicina e atualmente estou indo do 11º para o 12º semestre, estou de férias agora, por isso que eu voltei a fazer vídeos. E um dos temas que mais me pediram, mais me perguntaram, mais vieram atrás de mim também lá no Instagram foi o vídeo do MedCoff. Para quem não viu, o vídeo vai estar aqui embaixo na descrição e nesse vídeo eu comparo o MedCurso com o MedCoff. Além disso também eu tenho um vídeo comparando o MedCell com o MedCurso e outro vídeo falando por que eu não estou mais no MedCell. Tá tudo aqui na descrição ou aqui no meu canal no YouTube, se eu não lembrar, porque né, a memória tá um pouco já abalada nesses últimos períodos de preparação. Vai estar aqui embaixo também no meu canal, tá bom? E pode entrar lá para dar uma olhadinha e deixar o seu comentário, seu like e sua inscrição, que é sempre muito bem-vindo, tá bom? Sem enrolar muito, eu vou mostrar um pouco a plataforma para vocês. Depois desse vídeo, e também graças a vocês que estão sempre aqui assistindo os vídeos, comentando, se inscrevendo e dando a opinião de vocês, a plataforma da MedCoff entrou em contato comigo e me ofereceram o curso extensivo para eu testar, para eu ter minha opinião sobre a plataforma, porque eu falei que eu não tinha fechado com eles, tá? E, cara, eles mudaram completamente minha opinião em alguns assuntos e eu posso falar com certeza que é uma das melhores plataformas hoje do Brasil, tá? Por quê? Separei alguns pontos aqui que eu acho que é o diferencial deles e que, na minha opinião, bate muito com o MED e até alguns fatores que são melhores que o MED. Eu não vou ficar comparando aqui porque não é um intuito, mas eu gostaria de reforçar isso, que quem faz MedCoff não perde em nada para quem faz o MED, tá? Eu queria deixar esse ponto para bater, não vou ficar aqui comparando porque não é o intuito desse vídeo, mas eu queria deixar isso bem claro. E alguns pontos até que se sobressaem, tá? E qual que é o ponto? Eu trouxe aqui o tema da aula, o tema do bot deles, que é novo, o tema das questões e o tema dos flashcards, tá bom? São esses 4 temas que, na minha opinião, são muito importantes e eu vou falar sobre eles mostrando a plataforma também, tá? Então deixa eu trocar aqui e eu vou mostrar pra vocês a plataforma deles. Espero muito que vocês estejam vendo isso aqui porque faz tempo que eu não gravo vídeo dessa forma. Então eu quis mostrar aqui o KeyBank do MedCoff, tá? Mas eu vou trazer também aqui as aulas. Eu vou deixar aqui já separado. Por que eu falo primeiro das aulas? Porque o primeiro ponto que são as aulas com especialistas, tá? Isso é um grande diferencial. Por quê? Porque eu sinto que é muito aprofundado, tá? Eu sinto que as aulas do MedCoff são aulas que têm assuntos que muitas vezes caem em provas de especialidade ou assuntos que você vê que caem na USP, caiu aquela questão que todo mundo errou, eles vão citar ela, eles vão destrinchar ela, e por isso eles trazem um volume muito alto de videoaula, tá? Isso pode ser positivo como pode ser negativo, depende da realidade de cada um. Mas até comparando com o Matheus, o Matheus, que é o cara que tá sempre comigo no internato, que segue a risca o cronograma deles, o Matheus vê muita aula. Por que eles têm um volume alto de aula? Porque eles têm muito conteúdo que eles vão trazendo, do mais superficial ao mais aprofundado. E por uma questão, que como eu falei, pode ser negativa, como pode ser positiva, depende de como você encara. Eu encaro como positiva, de que eles acabam já agora, na metade do ano, o conteúdo deles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em agosto começa o HIIT. HIIT, se você não sabe, é o intensivo deles, que eles revisam todo o conteúdo de novo em 12 semanas. Você vai começar o HIIT já vendo o conteúdo antes. Então, para quem faz prova em setembro, para quem faz prova em novembro, começo de novembro, essas pessoas têm vantagem dentre aquelas que estão em novembro ainda sem ter começado ou começando o intensivo. Entende? Isso eu acho um ponto muito importante. E as aulas, como eu falei, as aulas de cirurgia deles são aulas muito aprofundadas. Eu acho que tem um conteúdo muito forte aqui que deve ser explorado e que é um grande diferencial, tá? São ótimos professores. E é muito conteúdo, é muita aula. O Matheus tá sempre vendo muita aula, muita aula. Um volume maior do que eu, por exemplo, que como eu falei, vejo um número menor, tá bom? Outro ponto importante é esse aqui, que é o bot, tá até dando spoiler do que eu vou prestar, mas que eu acho que é muito interessante aqui, porque várias vezes eu preciso estudar algum assunto específico, porque eu errei algum bloco de questão, ou porque eu preciso rever, tá? Vou dar um exemplo, nas provas que eu quero prestar cai muito diabetes, então muitas vezes eu vim aqui eu pesquiso só tratamento, diabetes, ou até aqui em aula, para ter questão só sobre isso. E eles montam, muitas vezes, um bloco de questão, tá vendo? Ele gera
um bloco de questão em cima daquilo que eu preciso estudar. Aqui, mesma coisa em aula. O bot, ele sabe certinho o que eu preciso ver e no tempo. Olha aqui, diabetes parte 2, o início nisso aqui tá falando sobre tratamento. Aqui também. Então, esse ponto de inteligência artificial me faz ganhar um tempo interessante, principalmente quando eu preciso rever alguns pontos. Eu estou no meu cronograma de revisão e eu comecei a perceber que em algum assunto específico, como eu falei, tratamento de diabetes, eu sinto que eu tenho uma certa dificuldade nas questões, que eu tenho errado bastante a questão dos fármacos e das indicações ou contraindicações. Eu venho aqui no Medicoff e, sinceramente, é muito detalhado, é muito bom essa parte do bot. Até em contato com o Matheus do Medicoff agora, quando eu tinha alguma dificuldade sobre algum assunto, eu falava com ele assim, pô, joga lá no bot, joga lá no bot, eu jogava no bot, realmente me ajudou bastante isso aqui, por eu não perder tanto tempo assim, tá bom? E agora falando das questões, mas antes de falar das questões, eu quero só reforçar que tá tendo a semana do HIIT, tá? Vai começar agora em julho. Vai ser uma semana explicando como é que vai ser o HIIT, com aulas ao vivo para vocês e preparar todo mundo para esse intensivo. É um intensivo que eu vou fazer junto com o meu cursinho. Eu vou estar me dedicando nisso aí e eu acho que é uma boa vocês darem uma olhada nisso aí para quem está se preparando, para quem está começando a se preparar, para quem está no quinto ano e ainda não sabe o que fazer, está na metade do quinto ano, na metade do quinto ano ou a turma de meio de ano. Talvez seja interessante dar uma olhada nesse HIIT para pegar de agosto, desculpa, e em 12 semanas ver todo o conteúdo, tá bom? Eu acho que pode ser interessante. E pensando em questão, tá? Eu acho que as questões aqui, elas sobem bastante o nível de dificuldade, tá? Muitas vezes que eu preciso fazer questões, eu venho pra cá e eu venho pro Medicoff, principalmente, cara, nos assuntos que são mais... são o meu calcanhar de Aquiles, que é o quê? Clínica e cirurgia. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou criar um simulado pra vocês verem por que eles sobem o nível. Porque eles têm muita questão autoral, sabe? Eles fazem questões autorais, eles botam questão... Eles perceberam que muitas questões que vinham em provas de especialidade, provas de R3, começaram a cair pro pessoal do prova de R1, de acesso direto. Então eles pegaram essas questões que estavam começando a se repetir ou começando a se aprofundar em alguns assuntos, como por exemplo vias biliares, e começaram a trazer pra frente. Eu só vou dar uma conferida aqui, ver se tá gravando certinho a tela, tá? Opa, tudo bom? Tá gravando? E eu vou trazer aqui, por exemplo, sei lá, cirurgia. Tava falando de vias biliares, eu vou continuar falando sobre vias biliares aqui, que eu acho que é uma das formas mais práticas. Deixa eu trazer aqui vias biliares. Ó, cirurgia geral, CAD, vias biliares. E eu quero todas as questões. Aí tem o modo padrão, que você faz todas as questões e depois corrige, e o modo tutor. Eu prefiro o modo tutor, porque eu vou fazendo e já vai corrigindo, pra mim já é melhor. Eu não vou ler aqui, só vou validar. Aqui eles dão uma porcentagem, o número certo e errado. E aqui, cara, isso aqui pra mim é mais importante. É muito rica a correção das questões deles. Entende? Olha isso aqui. Eles explicam ponto a ponto o porquê que você acertou, ou porquê que você errou a questão, e dão um resumo sobre a matéria. E embaixo tem isso aqui, cara, cadê? Take home message. Isso aqui pra mim é muito importante. Ó, é só o que você precisa ter como conhecimento da questão. Entende que eles dissecam a questão ponto a ponto? Então, eles explicam aqui, por exemplo, os critérios de Tóquio, que foi o que cobrou na questão. Entende? Isso pra mim é muito importante, principalmente em algumas matérias, sei lá, endocrinologia. É algo que eu tenho dificuldade. Tava até fazendo essa semana um bloco de questão deles aqui de clínica médica. Eu acho que foi esse aqui que eu fiz. Não lembro agora onde é que tá, mas eu tava fazendo de clínica médica. Esse aqui foi de GO. GO também. Eles têm bastante coisa aqui explicando. E era de endócrino, tá? Então era adrenal. E o que me pegou aqui? Essa questão do bloco de adrenal. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade. É um assunto que pra mim não é um assunto simples. E que, de novo, explicando ponto a ponto. E embaixo, o take home message. E embaixo, olha aqui, a inteligência artificial já separou um conteúdo para o estudo. Então eu posso vir aqui
eu posso assistir o período, a minutagem da aula que ele fala sobre o assunto que eu preciso saber. Ele já transfere para cá. Dentro das medicações, a gente nota que, como todo... Entende? Então, sei lá, vou fazer outra questão aqui. Pô, tô com sorte hoje. Eles falam de novo, eles explicam certinho o que tá acontecendo. E aqui embaixo, a ficha resumo. Vamos ver. Se eu acertar essa, eu vou jogar na loteria, hein? Que isso? Eu vou jogar na loteria, vou dividir com você, Matheus. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tá dissecado. Cada ponto da questão. E aqui em cima, ó, que vocês podem reparar, uma questão da USP. E é um ponto que eu quero falar que eles trazem muita questão de especialidade e muitas questões também que são deles, tá? E isso... Opa, o Higgs aqui. Isso sobe o nível do bloco de questão, entende? Porque eu tô acostumado com questões que são repetidas, com questões que já seguem um certo padrão. E eu falo, não, beleza, tô bem. Até falei pro Matheus que tá comigo no internato, não o Matheus do Medicoff. Eu falei assim, cara, quando eu tô me sentindo muito seguro, muito bem nas questões, principalmente de cirurgia, eu vou abrir o bloco do Medicoff, cara. Eu levo a surra. Porque vem questão de especialidade, vem questão que eles fizeram e, cara, é muito puxado. São questões realmente muito bem feitas que ensinam o conteúdo e te colocam em xeque, né? Botam sua autoestima, sua capacidade de resolver a questão em xeque, mas eu acho que isso é um ponto positivo deles, tá? Eu quero trazer mais um ponto aqui, que eu comecei a usar tem pouco tempo, eu confesso, mas que eu achei muito interessante, que são os flashcards, tá? Mas tem muito flashcards. Eles mesmos que montam, eu acho isso bom, tá? Porque eu não gosto muito de perder tempo fazendo flashcard e permite revisar de forma rápida. Isso é algo para quem para quem é de São Paulo ou de grandes cidades, eu não sei vocês, mas eu pego 40 minutos de trânsito para ir e voltar do hospital todo dia. 40 para ir, 40 para voltar. E muitas vezes eu não consigo ficar fazendo questão. Porque às vezes as questões são longas, com muita coisa, e eu comecei a fazer flashcard. Cara, eu achei muito interessante. Eu fiz uns de clínica aqui que eu, levei na testa, mas eu tava fazendo. De novo, diabetes. Quero fazer 20 flashcards de diabetes. Eu vim aqui em prosseguir. Eram novos. E eu vou começar a fazer. Dar a resposta e que eles dão um tempo para você rever. Se você acertou de forma fácil, se você foi médio, se foi difícil, se você errou. Então, eu faço isso no carro, pelo aplicativo deles. Eu tô indo lá no trânsito, muitas vezes quando eu não tô com sono, muitas vezes eu opto por fazer flashcard, tá? Que eu acho que é uma das formas mais interessantes de estudar. Tá bom? Então foram esses pontos, na minha opinião, que foram os diferenciais que, na minha opinião, vale a pena sim fazer o Medicoff. É algo interessante e vale a pena muito fazer o HIIT. Se fosse você, eu não deixaria de me inscrever no HIIT. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo e vou ver se eu consigo pegar da bio deles o link para se inscrever na semana do HIIT. Tá? Provavelmente vai estar aqui embaixo. Então, dá uma olhadinha, se inscreve no HIIT deles para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer a semana do HIIT. E dá uma olhadinha no Instagram deles também, que eu acho que vem coisa boa por aí e esse intensivo pode ser interessante para continuar com a metodologia deles, tá bom? Galera, eu falei demais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário sobre a experiência usando o Medicoff, usando um outro cursinho, ou até comentário se vocês querem que eu disseque um outro cursinho para vocês, tá bom? Tamo junto e é só o começo, valeu!